A equipe de história está sempre produzindo alguma coisa, língua portuguesa trabalha muito, fizeram um trabalho belíssimo ano passado no auditório, na década de 60. Então, tem sempre algum professor, mas é muito de cada professor. É esse grupo que trabalha aqui que tem essa vontade de não deixar esse aluno perder a oportunidade. Quando eu pego esses meninos no primeiro ano, eu gosto muito de dar aula no primeiro ano, a gente vai criando as modificações. Então, por exemplo, tem até a gente começa com as histórias da Branca de Neve, Cinderela, por exemplo, né? Que eu conto para as meninas que elas detestam, querem me matar depois, né? Dizem que você acabou com a minha infância. Que a ideia é buscar essa conscientização. Então, por exemplo, eu conto para elas que a mocinha lá que perdeu o sapatinho, na verdade, o sapatinho não era dela, na história original. Ela quebrou o dedo do pé para o pezinho dela caber no sapatinho e ela ficar feliz para sempre com o tal do príncipe bonitão. E aí, tá vendo? Até ela se espantou, tá vendo? Quando eu tinha 17 anos, eu estudava numa escola aqui em Caxias, Colégio Santo Antônio. Eu não era da classe média da cidade, eu era da classe média baixa. Meu avô era caminhoneiro, minha avó dona de casa. Eu não queria sair da escola, quando eu tinha, na verdade, 15 anos. Aí só tinha enfermagem, química e magistério. Dos três, eu achei que o magistério era o melhor. Entrei no primeiro ano para fazer o magistério, mas eu não sabia se era aquilo que eu queria. No final do terceiro ano, eu fui convidada pela escola para dar aula nessa escola. Eu ganhei 2 turmas. E ali aquilo virou assim, eu não conseguia controlar a turma, o pessoal não calava a boca. Eu li todo o livro de didática, de ponta para lá, de lá para cá. Usei todos os métodos e nada dava certo. Até que eu resolvi usar o método da minha avó. Eu vou fazer isso porque é o melhor para você e você vai me obedecer e acabou por aqui. E aí eu via pessoas pequenas, eu dava aula para ensino fundamental, pessoas pequenas mudando, pensando. Pessoas pequenas que conseguiam, de repente, eu dava uma explicação e falava, entendi. O dia que um aluno falou isso, aquilo me encantou. Eu falei, entendi, é uma transformação que eu quero fazer. E de lá para cá eu fui fazendo, eu fui mantendo e a gente tem conseguido alguns bons resultados. Esse resultado vem a partir daqueles que foram nossos alunos, né? Que vão contando pra gente, vão contando pra gente o que ficou, o que foi legal, né? O que aprendeu com as aulas. Mas dar aula é um dom que a gente descobre, E quando a gente vai fazendo isso, você vê, pelo menos no meu caso, a outra pessoa mudar de alguma forma, eu me sinto realizado. A minha realização é a transformação do outro. Principalmente entender a sociedade que ele está e o que ele pode fazer para mudá-la. Teve uma turma de sexto ano aqui, na verdade era sexta série, agora é 7º ano. Eu trabalhei com essa turma, eu dava aula de história e foi uma experiência muito interessante, que eles não decoravam nada. Então eu trabalhava com jogos, eu trabalhava com música, e aí eu fui aplicar a prova. Apliquei a prova e eu precisei sair da sala para pegar alguma coisa, eu não me lembro mais o que. Saí da sala, fui até a coordenação. Quando eu voltei para a sala, a turma inteira estava escrevendo a sua prova, não tinha ninguém olhando para o lado, ninguém conversando. Eu saí da sala, eu falei assim, eu vou me arriscar para ver se acontece alguma coisa. E eu voltei de repente e ninguém falava, ninguém colava. Aí alguém passou assim na porta e falou assim, o que eles estão fazendo, exercício ou não, é uma prova. Aí a professora falou assim, mas você não ficou com medo deles colarem? Eu olhei para a turma e falei assim, eles não precisam colar, porque eles sabem. Então naquele dia para mim veio a consciência de que a gente só cola porque não sabe. E por que a gente não sabe? Por que a gente não aprendeu? E quem é que ajuda a gente a aprender? É o método que está sendo usado, é o caminho que está sendo usado. A outra coisa que me marcou bastante foi, são mais duas, né? Uma foi a presença do Alexander Henry Larch, que ele já foi no Fantástico, ele é sobrevivente, né, do campo de concentração, a turma pegou, né? Sobrevivente do campo de concentração nazista. Então eu trouxe ele aqui à escola e ele falou, contou o que foi estar no campo de concentração, a fome, o medo de morrer, perdeu a família. Eu estava naquele auditório, tinham 6 turmas de primeiro ano. A gente não escutava
uma pessoa falar, mas escutávamos o choro das pessoas, dos alunos que estavam naquele dia ali. Muita gente se emocionou profundamente. E aquele dia também me marcou bastante, porque a escola, para fazer a transformação, ela precisa levar a história até esse aluno. Se você tem essa história viva, ela pode ser trazida para dentro dessa escola e não tem quem não aprenda. Eu acho que aquele dia todo mundo que estava lá aprendeu muito, porque escutou alguém que fez parte da história. Esse é um outro trabalho que a gente fez. E o último que eu acho que é da minha memória também, que são os 3 marcantes. O último foi esse da caça ao tesouro, que nós tínhamos aqui 6 turmas fazendo uma prova. Eles tinham que procurar pistas e achar a pista a partir de coordenadas geográficas, espalhado na escola, e cada pista que ele encontrava era um enigma da matéria de história que ele tinha estudado. E se ele fechasse todo aquele ciclo, onde é que você encontrou isso? Encontrei na quadra. Acertou. Então ele fez todo o caminho intelectual, ele achou todas as respostas, porque ele chegou até a quadra. Então isso foi uma coisa que me marcou. É o tipo de avaliação que nós tivemos um resultado magnífico. Quantos alunos eu tive com nota baixa? Em 6 turmas, 2. E a nota foi 6. Aí uma menina falou assim, eu até anotei a frase dela: hoje eu aprendi tanto que eu não sabia que era capaz de aprender. Foi a frase assim que mais ficou marcada. Eu aprendi tanto que eu não sabia que era capaz de aprender. Aí outra professora, a gente começou a chorar porque emocionou muita gente, né? Aquela conclusão dela. Meu nome é Letícia, tenho 19 anos. Estudei aqui no Roberto Silveira 14 anos da minha vida, desde 1996 por aí, desde meus 5 anos de idade. Hoje tô trabalhando aqui, não estou lecionando. Fiz o curso de formação de professores, terminei ano passado, mas não leciono. A Verônica, diretora atual, emprestou uma sala para a prefeitura de Duque de Caxias, e eu estou trabalhando no Centro de Memória de Duque de Caxias, de memória da educação, que a gente pega um pouco das histórias das escolas. Querendo ou não, o Roberto Silveira foi minha única escola. Então, assim, tudo que hoje eu sou um pouco, eu devo ao Roberto Silveira. Entendeu? As convivências com os amigos, cada coisinha que eu vivi, eu tirei um pouco da aprendizagem, eu tentei pegar o melhor, assim, que eu sei que para minha vida no futuro possa vir me ajudar em alguma coisa. Hoje em dia, infelizmente, os alunos praticamente não querem nada com nada. Os professores às vezes ficam um pouco desanimados com isso, desanima, querendo ou não. Então muita gente coloca a culpa no professor, porque fala que o professor é isso e aquilo. Mas na minha época o ensino sempre foi bom, os professores sempre estavam nos ajudando. Entendeu? Os professores são praticamente nossa segunda família dentro da escola. Sempre estão convivendo com a gente nas nossas tristezas, alegrias. Então, assim, o ensino é sempre bom, os professores sempre estão tentando ali te reanimar, tá te tentando te dar um ânimo, uma injeção de ânimo para você sempre prosseguir. Os professores, alguns deles a gente tem uma amizade que parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu, pelo menos, desde quando eu estudava aqui, eu tinha uma amizade com os professores, eu brincava, eu imitava alguns, entendeu? A gente sempre estava conversando, mas sempre tem aqueles professores que não gostam muito de você, que não vai muito com a sua cara, mas a gente sempre tenta levar com muita alegria, tenta disfarçar, assim, mas vai levando, né? Vai, como que dizem, engolindo o sapo de algumas coisas. A gente nunca deve desistir, que a gente tem que, querendo ou não, por mais que a gente tropece, por mais que a gente caia, por mais que coisas assim venham para atrapalhar realmente a sua vida, que a gente não possa desistir. A gente tem que seguir realmente, mesmo sofrendo, mesmo estando com o coração completamente apertado, a gente tem que seguir em frente. Porque eu era assim, eu sou muito alegre, eu sou muito agitada, mas eu também, o povo pensa que eu não tenho vergonha, eu sou um pouco tímida, eu tenho um pouco de timidez. E eu sempre tive vergonha de dançar, de estar sempre mostrando assim, para os outros a dança, tudo. E o Roberto Silveira também me contribuiu para que eu mostrasse esse meu lado de dança, o povo diz que eu me amostro, né, que eu gosto de me mostrar. Então, assim, foi algumas danças que eu fiz
E o principal foi o desfile cívico que teve na 25 de agosto, no meu primeiro ano, que eu tive que ir na frente do pelotão do primeiro ano. E aquilo assim foi um marco. Era 500 pessoas que eu não conhecia, entendeu? E eu passando, o povo gritando meu nome, eu falei, gente, eu fiquei aquilo assim. Mas aí passou e daí eu fui me soltando mais um pouco, a timidez que eu tinha já foi indo embora. Ainda tenho um pouco, mas tá bem melhor. Então o marco assim foi eu indo na frente do pelotão do primeiro ano. Foi a primeira vez que eu desfilei assim, realmente pela escola. Eu me sinto bem, eu me sinto uma pessoa boa, assim, que tipo, o povo para falar com você. Tem algumas alunas do segundo ano que falam que eu sou mãe, que eu sempre estou ajudando, sempre estou conversando com elas. Elas falam, mãe, vem cá, que não sei o quê. Então você vê que tipo, eu gosto muito de sempre estar ajudando as pessoas, eu gosto de trabalhar com as pessoas. Então eu vejo isso, eu me sinto bem. E pelo fato de eu ter estudado aqui há muito tempo, eu já conhecia bastante gente, como a diretora, alguns professores. Então hoje eu falo que eu sou uma multifuncional aqui na escola. Eu sou um pouco da funcionária da prefeitura, eu sou um pouco da inspetora da escola, eu sou um pouco da portaria, sou um pouco de tudo. Porque sempre quando eu tenho uma escapada assim, ou eu vou ver aluno para ver o que está fazendo alguma coisa, eu vou na portaria para ver se estão precisando de mim. Então eu sempre estou tentando ajudar as pessoas. As minhas amigas falavam, você vai voltar? Gente, eu não quero voltar para o Roberto Silveira, eu não quero. E o destino me colocou aqui de novo, mesmo não estando pelo Roberto Silveira, o destino me colocou aqui dentro. E foi o que eu estava conversando com a diretora Sandra ontem, eu estou praticamente em casa de novo, eu não saí daqui. Então, o menino perguntou, você sente saudade? Eu falei assim, eu não tive tempo de sentir saudade do Roberto Silveira. Porque depois das férias eu já estava aqui de novo, parece que eu voltei a estudar e tá normal. Só não tá aqui os meus amigos, eu tô dentro de sala de aula, mas eu tô aqui de novo. Então eu não tive esse gosto de saudade do Roberto Silveira. Esse parquinho aqui, como esse parquinho, como essa casinha que está aqui atrás, ele foi um marco não só na minha infância, como de todos os meus amigos que estudaram comigo nessa época. Que era, pra gente isso aqui era tudo. A gente batia o recreio, a gente estava aqui, era balanço, escorrego, aquela casinha ali atrás. Então a gente sempre estava brincando. Isso daqui pra gente era o mundo, né? Como diz. A gente se soltava aqui, mostrava realmente o que era. E a gente daqui pra gente era a nossa alegria, nosso momento, que quando batia o sinal de 5 horas, às vezes a gente nem queria ir embora, a gente queria ficar aqui. Né? Então, essa época foi muito boa. Foi uma época muito boa pra mim. Balança mais um pouco. Tempo bom. As memórias estão presentes no nosso dia a dia como um resgate daquilo que nós vivenciamos, presenciamos ou participamos, que pode ser de uma maneira real do ocorrido ou pode ser também através das imagens, do imaginário. A gente gostaria que aquilo tivesse sido daquela maneira. Então as memórias reproduzem não o real, mas sim como aquilo foi elaborado pela nossa mente. De fato, a nossa
nossa história nada mais é do que o registro de memórias vivenciadas por diferentes pessoas que fizeram da história do nosso país, da história do seu povo, a realização ou dos seus ideais ou a procura de melhores caminhos. A importância de saber que esta memória, que esse viver o passado faz parte da sua construção, não só da cidadania, mas sua construção como pessoa humana. Tive a oportunidade de, nestas tardes, estar aqui e, evidentemente, eu também fiz um resgate da minha memória, trazendo para os alunos, futuros colegas, professores, as memórias da minha formação do então curso normal no Instituto de Educação. Então, como que flashes do passado vieram presentes. E um pouquinho de tudo eu quis fazer. Só achei o tempo curto, porque da carteirinha do Instituto de Educação que eu trouxe para mostrar o meu momento de normalista, até o hino do Instituto de Educação eu cantei para mostrar, guardadas as proporções, eles, alunos da Escola Roberta Silveira, até fiz um parênteses dizendo que no meu tempo no Instituto nós não tínhamos colegas, nós não tínhamos alunos, só alunas, mas de que de qualquer maneira todos os passos aqui vivenciados vão de ficar para sempre na vida deles. Então tá bom, vamos embora.